Olá, gente. Agora vamos falar das operações bitwise. Elas são operações que não são exclusivas em Lua. Elas têm na maioria das linguagens, eu diria até que em todas. Só que eu imagino que nem todos estudaram elas, então eu vou explicar brevemente como funciona. A ideia das operações bitwise é que elas são operações aplicadas em cima dos bits da representação binária de um número, né? Até por isso bitwise. E elas precisam então ser feitas em cima de números inteiros, justamente porque eles têm uma representação binária mais conveniente. Representação binária de float depende muito do formato e tudo mais. No caso de Lua, se ele conseguir converter o float para um inteiro, ele faz, né? Então coisa tipo 5.0, ele vai lá e converte para um 5. Esse tipo de coisa. E a ideia é que você vai pegar alguma operação lógica e vai aplicar bit a bit da representação binária. Então, por exemplo, o bitwise AND, que ele em Lua é representado com E comercial. Ele vai pegar dois números e vai pegar os bits que são nas mesmas posições e aplicar a lógica AND neles. Eu acho que vai fazer mais sentido com um exemplo. Então, vou abrir aqui no terminal, pegar aqui o interpretador. Então, vamos considerar, por exemplo, 6 AND 3. Isso aqui vai resultar em 2. O 6, né, em binário, ele é dessa forma, né? Aqui é a posição do 1, a posição do 2, a posição do 4, né? 6 é 4 mais 2. Daí a gente tem ali o AND, né? E o 3, ele é dessa forma, né? 1 mais 2. Notem que, se eu aplicar o AND nos últimos bits aqui, né? Então no 0 e no 1, ou melhor, acho que vai fazer mais sentido a gente começar aqui no da frente, né? Então aqui o da frente é 1, o da frente é 0, né? 1 AND 0 dá 0. O do meio, 1 AND 1 dá 1, e 0 AND 1 dá 0. Né? Simplesmente a porta lógica. Então deu 0, 1, 0, que é 2 em binário. Então por isso resultou naquilo. Se eu trocasse por um OR, né, que em Lua é com a barra vertical, né, é bem inspirado na linguagem C, né, que usa esses também para o bitwise. Agora aqui, né, vamos ver o que isso aqui vai resultar. O da frente vai dar 1, né, porque é 1 ou 0. O do meio 1 ou 1 dá 1. E o último 0 ou 1 dá 1. Então vai dar 1, 1, 1, que é 7. Então a gente espera que dê 7 se a gente fizer essa operação aqui com o OR. E de fato dá 7. E se for ver, nós também temos o Exclusive OR, né, ou também SHOR, né, como a gente costuma chamar. Então se a gente fizer ele, né, ele é tipo OR, só que os dois, só um deles pode ser 1, né, se os dois for 1 vai dar 0. Então note que vai dar 5, porque o do meio, né, ele em vez de virar 1, como tinha 1 em ambos, né, tanto no 6 quanto no 3 ali no meio, ele vai ficar 0. Então deu 1, 0, 1, que é 5. Nós também temos o right shift e o left shift. Eles servem para deslocar o número. Então o right shift ele vai deslocar o número para a direita. Essencialmente ele vai cortar os últimos bits. Enquanto o left shift vai empurrar para a esquerda. Essencialmente ele está botando zeros no final. Eles são muito úteis para fazer multiplicação e divisão por 2 de uma forma mais eficiente. Para mostrar, né? Por exemplo, se eu faço 6 shift 1, o que ele vai fazer, né? Nota que vai dar 12, que é o dobro. Né? Então 6 ele era assim, né? Essencialmente o que a gente fez foi botar 0 no final, né? Porque foi um shift de 1. Só que quando eu boto um 0 no final, o que eu estou fazendo é multiplicar o número por 2, né? Vocês podem verificar que isso aqui é 12 em binário. Então, se eu tivesse, por exemplo, colocado 3, eu multipliquei por 2 3 vezes, ou seja, eu multipliquei por 8. Né? Então, e a gente pode ver, né, que 6 vezes 8, de fato, dá 48. E o shift à direita é como se você dividisse por 2 e é uma divisão inteira. Então, se eu fizer aqui 6 shift para a direita de 1, vai dar 3. E se aqui fosse um número ímpar, né, como 7, vai dar 3 também nesse caso, porque é uma divisão inteira. E aqui o NOT, que é o mesmo símbolo do SHOR, né, só que aqui ele é unário, né, ele é aplicado em cima do número, ele só inverte todos os bits. Uma aplicação talvez interessantezinha é que se eu fizer NOT qualquer número e depois somar 1, eu vou ter o próprio número, só que negativado, né, invertido o sinal dele, porque é assim que complemento de 2 funciona, né, a gente inverte os bits e depois soma 1. Então, mesmo se o número fosse negativo, né, ele faria a mesma coisa. Né? Ele iria botar um menos na frente, menos 5 dá 5. Então, assim que são operações bitwise. Elas não são muito usadas, mas elas são interessantes para algumas aplicações que você quer otimizar, né? Então, em vez de fazer multiplicações, fazer shifts é melhor. E em alguns casos bem específicos, mas não é o tipo de coisa que a gente usa tanto.